O anjo do Senhor aqui vai descer. O anjo do Senhor aqui vai manifestar. Estamos aqui para Deus adorar. O anjo do Senhor, Deus vai falar. A mensagem de Brana está nesse lugar. Estamos continuando a mensagem do Senhor. Estamos aqui para Deus abençoar. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje é domingo, dia 12 de outubro de 2025. Eu estou aqui na casa do irmão Luiz Fontaniva, que aqui preparamos esse lugar para fazer este pequeno culto, esta pequena live, para adorar ao Senhor com a palavra de Deus e trazer mais um pouquinho da palavra, da outra porção agora, continuando esta mensagem que nós estamos levando adiante, irmãos. E a continuação daquela profecia que está na mensagem Espírito da Verdade, parágrafo 44, cumprindo então a outra porção agora, que vem após a pessoa estranha, que foi recolhido por Deus no tempo oportuno. Então era o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi recolhido em janeiro, não lembro a data de janeiro de 2024, né? Acho que era 9 de janeiro, né? De 2024. Então estamos aqui, irmãos, para trazer a palavra. E eu estou usando aqui a Bíblia, que me foi presenteada pelo irmão Luiz Fontaniva, há muitos anos atrás, quando ele, então, ali me conheceu e nós fomos à igreja evangélica que ele frequentava, que era a igreja O Brasil para Cristo. É esse, irmão? Isso. E aí ele me deu de presente esta Bíblia que eu carrego comigo até hoje. É uma Bíblia muito boa, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tem bastante coisas boas aqui e boa de trabalhar com ela. Então, com ela eu vou até hoje. Irmãos, vamos continuando com a palavra, quero falar para os irmãos hoje. E antes eu quero dizer aos irmãos que me seguem ali no Brasil e aqueles meus seguidores no mundo inteiro, que Deus abençoe vocês onde vocês estiverem. Os que seguem a outra porção, aqueles que assistem e que estão ali refletindo sobre as coisas que eu tenho pregado nesses últimos dias, porque estamos vivendo aqui na Terra na última parte, né? Aonde a esposa logo será arrebatada e os santos das eras passadas ressuscitarão. Até lá, nós pregamos a palavra de Deus, a mensagem do irmão William Marion Branham para este último tempo, crendo nas revelações ali dos 7 selos, né, as 7 trovões revelados, que são os 7 selos, né, as revelações contidas nos 7 selos. Então, cremos em todas estas coisas. Vou falar hoje, irmãos, para vocês sobre contrato espiritual. Então, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 7,14 o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E também aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 16, diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aqui em 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 10, quero ler com os irmãos o que o apóstolo Paulo deixou escrito para os coríntios, então, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 33.
onde ele diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Vejam que eles chamam aqui na Bíblia de pedra espiritual que os seguia. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. Mas eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Imaginem uns 23.000 almas ali caindo em prostituição, todos ali juntos. Quer dizer, já não era nem prostituição, aquilo era fornicação, que era pior ainda. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então veja, irmãos, aqui, para quem são chegados os fins dos séculos. Quem é esses que são chegados os fins dos séculos? É a esposa do Senhor. Então é muito mais para nós agora, no final, que estamos quase alcançando o arrebatamento, que isto tem que ser colocado em prática. E as pessoas têm que se cuidar dessas coisas. Aqueles, pois, que cuidam estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aqui, nesse versículo, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Humana, tentação na carne, de uns para com os outros. Então nós temos que ser fortes, irmãos, porque essas tentações nos levam a praticar atos de fornicação. Ou seja, o que é isso? Seria fora do casamento, que o casamento foi dado para aquele que está casado com a sua esposa, a esposa com o seu marido. Então eles praticam os atos sexuais ali entre eles, mas fora disso, e Deus os vê em pecado. Entenderam, irmãos? Fora disso, eles vê em pecado. Nós, então, quando somos solteiros, temos que ser mais fortes para suportar essas tentações, até que nós alcancemos do Senhor uma varoa, ou, no caso, a mulher, um varão, né? Senão, temos que ir nos mantendo, ainda mais agora que está chegando perto do fim, né, irmãos? Não vamos perder a nossa coroa. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Vejam, esse negócio de sexo também é chamado de idolatria, porque você está adorando o corpo do outro e a outra pessoa. Isto é uma idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênçãos que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, se não muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Aqui, irmãos, isso aqui pega muito aquelas pessoas da religião do candomblé. Então, se vocês sacrificam coisas naquelas estátuas que eles têm, estão sacrificando aos demônios. Se estão matando animais, estão oferecendo aos demônios, não estão oferecendo a Deus. É aquilo, nós não podemos tocar naquelas coisas porque são oferecidas aos demônios, impuras para nós. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou veja, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Que nós não podemos fazer parte de Jesus Cristo juntamente com parte daqueles que são rebeldes às coisas de Jesus Cristo ou à palavra de Deus. Nós não podemos ter comunhão assim, dessa maneira. Podemos nos tratar bem uns aos outros. Agora, de assentar e comer na mesa com eles já é uma outra história, porque nós não sabemos o que essas pessoas podem colocar na mesa para nós comermos. Por isso que é muito bom que nós sempre oremos antes de participar de algum alimento. Então, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas. Lícitas quer dizer permitidas. Mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, em outras palavras, aquilo que é permitido, nem tudo nos convém a nós fazer. Nós temos que refletir para saber qual é o certo, qual é o errado, se aquilo que a gente vai praticar, ou vai fazer, ou vai participar com alguém, está correto e pode, né? Se você observa que está correto com a palavra, tudo bem. Se você observa que não está correto com a palavra, então você deve meio que se retirar e não participar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Aqui ele se refere a algum dos infiéis, dos incrédulos, que nos convidaram para ir na casa deles para comer. Nós não somos proibidos de comer com eles. Mas nós, se não podemos orar em voz alta, como fazemos na nossa casa, muitas vezes na mesa, né, irmão Luiz? Então, que pelo menos em pensamento a gente ore, sem eles saberem. Por causa da consciência seria por causa do escândalo, não escandalizar aquelas pessoas. Nós comemos, o Senhor Deus conhece nós, Ele purifica aquilo para nós, se tiver oferecido alguma coisa. Porque para nós que somos do povo de Deus, não há nada que venha a nos destruir, que o sangue de Cristo já não cubra por nós. Mas se algum vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Vejam bem a diferença, irmãos. Então, se nós comemos com alguém, ele não fala nada, a gente não sabe nada, a gente come quieto. Mas quando ele declara que aquilo foi sacrificado a algum ídolo dele, alguma coisa da religião dele, então a gente tem que dizer, eu não posso comer isto com você, porque foi sacrificado aos demônios.
Então, continuando, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de minha liberdade, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Bendita seja a palavra do Senhor Jesus Cristo e a palavra que está na Bíblia. Irmãos, vamos aqui continuando. Querida pessoa, amado irmão, quando aceitamos, estamos falando sobre contrato espiritual, irmãos. Quando aceitamos a fé em Jesus Cristo e decidimos também pelo ser batizado nas águas, essa atitude foi um contrato espiritual, assinado através do nosso ato natural e carnal do batismo nas águas. E o contrato verbal de ter dito que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Nós entramos na família de Jesus Cristo, porém hoje vivemos após a última era da igreja, já passamos pela terceira etapa revelada ali com o pastor Osmar Rodrigues Costa, que é a parte então da pessoa estranha, né, que cumpriu o parágrafo 43 da mensagem ali, Espírito da Verdade. Chegamos à perfeição da palavra. E assim nós sabemos que o novo nome do Senhor Jesus Cristo já nos foi revelado como sendo Branham. Então, Branham revelou esse novo nome para nós. E a pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa, ele explicou isso para nós muito melhor. Então, as explicações disso vieram daqui da parte do Brasil para o restante das nações. Isto estava revelado na palavra sobre o novo nome, mas não dava importância. Quem deu importância a isto foi do ano 2000 para cá, quando o pastor Osmar Rodrigues Costa, então, pregou essas coisas para nós. E ele explicou muito melhor, então nós entendemos isto. Então, amados, não é mais família de Jesus, mas somos chamados família Branham, o qual é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Branham, porque terminava aquela terminação H-A-M, né, irmão Luiz? O irmão Luiz é um que entendeu bem essa parte, né? Você entendeu, né, irmão? Sim. Que bom. É uma parte que não é fácil da gente entender. Eu demorei tempo para entender isso aí, irmão. Somente depois que eu comecei a entender o meu chamado, irmãos, é que eu comecei a entender melhor essa parte do novo nome, todas as outras coisas, então foram sendo reveladas aos poucos, inclusive aquele parágrafo 44, que nós estávamos conversando outro dia, irmão Luiz, aonde fala ali da outra porção, né? E que Deus então abriu os meus olhos para enxergar aquela partezinha que vinha após a pessoa estranha. Somos conhecedores de que agora somos cristãos evangélicos branhamitas. E sabendo isto, nós também sabemos que as virgens prudentes, das quais são citadas em Mateus 25, 4 em diante, né? Essas prudentes da parábola das 10 virgens são o povo branhamita, que provém da mensagem do profeta e reverendo William Marion Branham. Então nós temos que entender que as virgens prudentes
Não é como as pessoas das igrejas denominacionais pregam. Existem as nécias e as prudentes, mas as nécias não têm o azeite da palavra revelada, que são os 7 selos, os 7 trovões, não conhecem o novo nome do Pai, que é Brana. Todos estes mistérios foram dados às virgens prudentes. E estes mistérios foram revelados pelo profeta William Marion Branham, por isso nos chamamos branhamitas. Então, entende-se, irmãos, que estas virgens prudentes, elas são da parte de irmão William Marion Branham. É ali que estão as virgens prudentes. Então, vejam, a verdade toda da Bíblia está pregada e revelada pelo profeta Branham, o último e 7º anjo das eras da igreja. Sabendo dessa verdade, precisamos muito mais agora nos firmar nessa verdade e honrar esse contrato espiritual que assumimos ao crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Até mesmo eu, irmãos, até o meu jeito de ser como eu era antigamente, de um tempo para cá eu não sou mais como eu era. Até esses dias eu estava dizendo para o irmão Luiz, até meio bravo com ele, que nós estávamos discutindo, eu disse: irmão Luiz, eu não sou mais aquela mesma pessoa que você me conheceu. Porque quando Deus me chamou, aos poucos Ele foi me tirando aquelas coisas que ainda preciso de algumas coisas serem consertadas. Aos pouquinhos eu vou me consertando e Deus vai me ajudando, até que Ele pudesse então trabalhar comigo de ser o pregador que vos fala. Eu não sou mais o que eu era. Aquele homem antigo morreu. Como diz o apóstolo Paulo, ele também não era mais o que Saulo de Tarso foi, mas teve um novo nascimento quando Cristo se achegou a ele. Quando nós quebramos esse contrato, por exemplo, voltando atrás e aceitando qualquer outra religião no mundo, nós nos tornamos traidores de Cristo. No mundo, quando fazemos algum negócio, nós usamos do contrato assinado em papéis, no material. E vamos até um cartório para registrar aquele acordo escrito e assinado entre ambas as partes que concordaram, e o cartório então registra, e a pessoa, o atendente, assina como testemunha da verdade naquele contrato escrito em um papel ou em vários papéis. Não é verdade? Sabemos que é verdade. Agora, eu observo como muitas pessoas parecem unir a uma congregação por vários motivos. Pode ser medo de, quando morrer, encontrar algo no outro lado. Pode ser sem consciência do que está fazendo e querendo unir a uma congregação por causa da namorada ou por causa do namorado. E isso ainda não é um motivo correto. Pode ser porque a família o obrigou a fazer o batismo. Era uma família tradicional, dentro de uma igreja, uma congregação. Então obrigou aquele filho ou aquela filha a ser batizado. E não deixou ele de livre consciência escolher e julgar por si mesmo o que era a palavra de Deus ali, e ter a consciência de que ele teria que escolher a Deus, escolher aquela palavra para ser salvo. Então, também não é ainda o correto. Enfim, diversos motivos que não corretos. Sim, eu digo não corretos porque o correto é aceitar e crer e nos unir a essa causa ou congregação com a consciência de que chegamos à conclusão de que palavras escritas na Bíblia são a única verdade sobre Deus, e assim entendemos que Jesus Cristo, narrado na Bíblia, é a verdade e o caminho dele é o único e verdadeiro sobre todas as religiões e seitas no mundo.
Amados, quem não crê assim está perdendo seu tempo em fazer parte em uma congregação, ou até mesmo um tabernáculo dananita, seja onde for. Nós, precisamos compreender que o homem Jesus Cristo nasceu nesse mundo com um propósito e cumpriu esse propósito por nós. E agora nós que cremos, então verbalmente declaramos que aceitamos o que ele fez. E agora mudamos da vida antiga que levávamos para viver crendo na palavra e a obedecendo. Esse nosso ato de crer, aceitar, batizar e dizer amém, quando o pastor nos perguntou: você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e seu Senhor daqui para frente? E você responde: aceito, amém. Ali nesse instante você selou diante das pessoas que assistem o batismo, por exemplo, nas águas e perante o céu, que te vê no invisível, o teu contrato espiritual com Deus, com o céu. Quando você concorda com alguém em algum negócio ou coisa combinada entre 2 ou 3, verbalmente, mesmo sem ter um contrato assinado em papel, mas num papel material, físico, mas você concordou verbalmente, você deu a tua palavra, ali nesse momento foi assinado perante o céu, perante Deus, um contrato espiritual. Ou seja, aquilo que você falou verbalmente, no céu foi aceito, e aquilo ficou com um contrato entre você e as pessoas que você combinou tal coisa. É por aí, irmãos, que se vê quando vem as traições, que as pessoas quebram a sua palavra de uns para com os outros, e nesse momento em que elas quebram a palavra, elas rompem aquele contrato espiritual. E muitas delas, que são batizadas nas águas, parecem não darem-se conta do que estão vivendo hoje em dia. Um dia ela aceitou o batismo e disse: eu quero fazer parte desta congregação. Mas vejam, esta parte da congregação você faz parte lá em cima, no reino de Deus. Porque o dia do teu batismo foi assinado um contrato espiritual de que você queria fazer parte do reino de Deus junto com aqueles irmãos aonde você está congregando. Mas nós respondemos individualmente. Cada irmão batizado tem um contrato espiritual assinado com Deus e selado por Ele nos céus. Então, irmãos, quando nós combinamos alguma coisa num negócio, seja com quem for, de igreja, fora de igreja, irmão, não irmão, ou amigo, seja o que for, aquilo no céu está sendo selado. E se um dia, mesmo que você não tenha um contrato assinado em papel, você rompe isto que você combinou com a pessoa, até mesmo no casamento, quando você dá a tua palavra para a tua esposa, que vai ser a tua esposa, né? Você está casando com a noiva. Então ali você está concordando de levar ela até o fim da vida contigo, até que a morte os separe. Vejam, no momento em que você trai o teu cônjuge, seja a mulher ou seja o homem, um deles trai o outro, ela quebrou aquele contrato espiritual assinado no céu. Parece não lembrar disso. Então as pessoas não dão importância às coisas que acontecem, que nós praticamos na carne, mas no céu é assinado um contrato espiritual. Lá fica selado algo que nós, aqui no carnal, fizemos, ficou no espiritual. Então, quando você trai alguém, seja de que maneira for, ou num casamento, ou num negócio, ou qualquer coisa que você combinou, você pecou diretamente contra aquele contrato. E lá no céu você pecou contra o céu, contra a justiça de Deus, porque parece não estarem levando a sério o dia de entrar numa congregação. Esta é a família Brana, esta é a família de Jesus.
Quando nós temos a consciência de que precisamos de Cristo em nossa vida para sermos salvos, então nós entramos na família de Cristo. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Então você vai ao pastor e diz: hoje eu quero ser batizado. Pastor, eu me conscientizei disto. Então o pastor marca o teu batismo, seja você e ele sozinho, indo até um rio, ou seja você indo num rio ou indo numa piscina e tenha outras pessoas assistindo. O céu está te vendo, não importa onde você esteja. O teu pastor é a testemunha que você foi batizado, se você estiver só ele e você ali nas águas, e não tiver ninguém mais assistindo. Mas anjos estão vendo, estamos sendo filmados e estamos assinando um contrato espiritual no céu. Então, seja o que for que nós façamos nesta vida, nós estamos assinando um contrato espiritual. Por isso, não quebremos os contratos espirituais. Temos que ter o quê? Que eu digo na palavra, a consciência de Cristo. Temos que sempre que vamos fazer alguma coisa, temos que pensar primeiro naquilo que nós vamos fazer antes de praticar e fazer. Porque se nós pensarmos e formos fazer aquela tal coisa, aquele tal combinado, e nós não mantermos isso diante do céu depois, então vem sobre nós a justiça do céu, a lei do retorno. Ela vem e te pega, porque você rompeu um contrato espiritual que você havia combinado com alguém, mesmo verbalmente. Você deu a palavra para alguém: de hoje em diante vou ficar com você, vou te apoiar em qualquer coisa. Você fez uma aliança com alguém de amizade. E se um dia você trai o teu amigo, você rompeu aquela aliança verbal, que é o contrato espiritual do céu, e aquilo te faz a lei do retorno voltar para ti, porque agora você está na justiça divina que vem sobre você. Seja o que for que nós fizermos. Como eu tenho observado pessoas dando a palavra a outras e depois de um tempo quebrando aquele contrato verbal e espiritual, traindo a pessoa pelas costas. Se você firmou algo com alguém e isso foi assinado no céu, e quando você trai a sua palavra, você pecou quebrando aquele juramento. Você combina algo com alguém e ainda promete guardar segredo. E pior ainda, jura por Deus que você não vai contar nada do combinado para não prejudicar aquela outra pessoa que veio, por exemplo, e combinou uma coisa e contou para você. Algo que ia te ajudar, mas que poderia prejudicar ela. Então você concordou, digo: não, olha, pode me contar, que eu não vou falar nada para ninguém, eu te prometo. Aí a pessoa diz para você: você faz o juramento, você jura por Deus que se eu te contar você não vai me meter em problema? Juro por Deus. Ali você assinou um contrato espiritual. Então, neste momento, meus irmãos, se você combinou e depois um dia você vai e conta, não se deu conta do que fez, parece que não levou a sério o Senhor Jesus Cristo e o céu que está te vendo. Mas, irmãos, é muito mais sério do que nós pensamos, porque nós enxergamos as coisas físicas e materiais. Enxergamos o nosso irmão, enxergamos essa poltrona, esta sala onde estou, o material, mas não damos importância daquilo que nós não vemos, porque está no invisível aos nossos olhos. Agora, tem os profetas como o irmão Branham, que a visão dele se abria e ele enxergava coisas espirituais que nós, normais, não podíamos ver. Entendem, irmãos? Então, isto é o espiritual. Temos que dar importância muito mais no que acontece no espiritual, para que nós não venhamos a pecar e depois colher em nossa carne a lei do retorno por alguma coisa errada que nós fomos combinar e não mantemos a nossa palavra. Aí é que entra, irmãos, as pessoas chamadas murmuradores, ou hoje em dia podemos dizer mais moderno, né, os fofoqueiros, as fofoqueiras, que quando combinam uma coisa já nem parecem ter medo, temor de Deus, e que aquilo Deus viu e vai puni-la. Não, elas vão lá:
eu combinei com ele, mas não é nada, não tinha, Deus não estava vendo, ninguém estava fazendo nada, ninguém estava vendo nada. E vai e conta para outra pessoa. E aí o que acontece? Você prejudicou aquele irmão ou irmã que combinou alguma coisa contigo. E só no prejudicar aquilo, aquela pessoa, você já é um indivíduo que pode sofrer as leis do retorno. Pode não, pode ter certeza, você sofrerá a lei do retorno. Então vejam, irmãos, como é sério levar as coisas que são no invisível. Nós temos que saber viver entre esses dois mundos que nós temos, o carnal e o espiritual. Então, continuando aqui. Então você combina algo com alguém e ainda promete guardar segredo. E pior ainda, jura por Deus que você não vai contar nada do combinado. Mas depois de um tempo a tua língua comprida e o teu esquecimento do que combinou e jurou pelo céu. E na verdade fez um juramento assim, meia boca. Ou seja, jurou por jurar, pensando que nada foi visto por Deus, não tem valor algum. E você, após um momento, vai e conta para outro ou outra aquilo que combinou e jurou não contar. Pessoa, pobre de você, porque você quebrou o contrato espiritual de quando você havia concordado em não falar nada. Você pecou perante o céu e nem percebeu. E pecou contra a pessoa que você também havia combinado e prometido que não ia a prejudicar. Você traiu a pessoa e também Deus, e aquilo que você pensava que não tinha valor e que Deus não daria importância, ele e anjos viram, e agora viram também você quebrar o que jurou e concordou. Pobre de você, porque pecou contra a pessoa e Deus, pois você traiu os dois. Aquilo que você concorda com outra pessoa, aquilo é um contrato espiritual. Seja qualquer coisa, qualquer negócio, quando um contrato desse espiritual é quebrado, sempre por traição, neste mesmo momento você se tornou maldito e um sujeito agora à lei do retorno sobre você. Quantas pessoas quebram seus contratos espirituais todos os dias? Não levam a sério suas palavras que dizem diante dos outros, ditas e firmadas com outras pessoas, não estão nem aí. E por este motivo hoje nem percebem que tornaram-se almas encarceradas para o inferno. Toda traição é uma quebra de contrato espiritual perante o céu. Vou te dizer, se você se encontra nesse estado hoje, querida pessoa, acerte isto agora mesmo perante o céu, confessando e fazendo uma oração. Porque se morrer sem se acertar, tua alma irá diretamente ao inferno. Nenhum traidor entra no reino do Senhor Jesus Cristo, e Ele é vingador de pessoas assim. Ele é o justo juiz que tanto condena como perdoa. Mas só são perdoados aqueles que reconhecem que estão errados. Quem tem o coração duro e não volta atrás, não é mais apto para entrar no céu e salvar sua alma. E agora, para nós finalizarmos, então, irmãos, vamos ler um pouquinho de uma mensagem do irmão Branham aqui, onde diz assim: a deidade de Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Pregada em 25 de 12 de 1949. Deixa eu ver se me abre aqui. Do parágrafo 113 em diante. Diz o seguinte, o irmão Branham: e olhe, aqui no Velho Testamento, assim como eu me referi a isso muitas vezes, quando o contrato era feito, ele era rasgado sobre o corpo morto de um animal. E aqueles dois contratos tinham que ser ajuntados. Aquele contrato tinha que combinar um com o outro.
E hoje, Deus fez um contrato, não porque você fosse bom, não porque você houvesse se unido à igreja, não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você pode ser muitíssimo bom, você pode viver uma vida limpa, você pode ir à igreja todos os dias, você pode se sacrificar todos os dias, pode doar uma parte do seu dinheiro, você pode desistir de todos os pecados do mundo e tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu tão longe quanto o ocidente está do oriente. Isso é certo. Não é por bondade que nós somos salvos, mas é por sua misericórdia que nós fomos comprados, que Deus desejou obter filhos e filhas. A bondade nunca os faz. O Espírito de Deus os faz. Se isso não fosse assim, ele não teria que enviar o Espírito Santo. Como o Espírito Santo poderia estar completo sem, ou como poderia o contrato estar completo? Jesus disse: eu vou embora, mas voltarei de novo e estarei convosco, mesmo em vós. Rogai ao Pai e ele vos dará o Espírito Santo. Ele ficará convosco para sempre. E as pessoas colocam seus nomes nos livros das igrejas tentando virar uma nova página no dia de Natal. Procuram ir lá para a igreja e pagarem alguns tributos à manjedoura lá no passado, quando o Espírito Santo insistindo em todo lugar, tentando encontrar. O mundo cegou tanto que vão até aí e dizem: bem, esse é um bando de santos roladores. Exatamente como foi nos dias de Noé, assim é agora. A vinda do Filho de Deus está se aproximando. Isso é certo. E só aqueles que forem levados pelo Espírito Santo, que têm a vida imortal morando neles, o Espírito Santo, esse é o tipo que será arrancado daqui, tão certo como qualquer coisa. Havia algo diferente ao redor daquela velha e pequena arca nos dias de Noé, quando flutuou por cima da água. Era o poder de atração de cima. Havia uma luz na parte superior para que a glória de Deus brilhasse no céu sobre eles. E eu lhes digo hoje, amigos, ouçam a minha palavra, há um poder que atrai, não da igreja, não do pastor, mas da glória, esse batismo do Espírito Santo descendo naquele canal de vida para atrair para si uma igreja. O que é isso? O poder de Deus, o acesso à sua vida, Zoe. Estas coisas que eu faço, também vós as fareis, maiores do que estas vós fareis. Ele foi perseguido, zombado, ridicularizado e morreu no sepulcro, mas ele foi verdadeiro, ele tinha o Espírito de Deus nele e Deus o ressuscitou. Se nós formos da mesma maneira, nós também sairemos. Oh, aleluia! Eu o amo. Então essas são palavras do irmão Branham. E aqui, vamos ver aqui mais uma parte do irmão Branham. Na mensagem aqui, deixa eu ver se eu encontro. Deixando escapar a presença. Pregada em 13 de maio de 1962, no parágrafo 123, o irmão Branham diz: a terra é gloriosa, e este é o pagamento à vista. Este é o penhor de nossa salvação. Este é o primeiro dinheiro que firma o contrato. Glória, diz o irmão Branham, que firma o contrato de Deus. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deixe escapar a pressão, irmão. Sim, Senhor. Amém. Vocês entenderam? O irmão Branham pergunta. Então ele está dizendo aqui nesse parágrafo pequeno que o contrato, o primeiro contrato que foi assinado e que firma o contrato de Deus são essas palavras: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação. Aqui está a promessa de Deus. Um contrato assinado de Deus com aqueles que creem nele lá nos céus e que Deus tem que cumprir para nós.
Então, irmãos, vamos levar a sério a palavra de Deus, vamos cuidar na nossa vida espiritual, muito mais refletir nas coisas invisíveis antes de nós praticarmos as coisas físicas nesse mundo. Porque tudo que nós fazemos é assinado um contrato espiritual, até mesmo o batismo, o dia de nós decidirmos por Cristo, todas as coisas que fazemos, um negócio com um irmão, uma irmã, ou com várias pessoas, nós assinamos um contrato espiritual, independente de estarmos numa igreja ou não, porque todas as pessoas serão julgadas. A noiva não será julgada, não passa pelo julgamento, porque creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter a consciência que se nós pecarmos, nós também vamos estar sujeitos a ter as punições. Então, que Deus abençoe os irmãos com esta palavra que foi dada nesta hora, neste dia, vamos dizer assim, porque o horário que vocês acessarem, que ficará gravada a live, é o horário que vocês podem assistir, irmãos. Seja de manhã, de noite ou à tarde, não importa. Deus estará falando com você através desta pregação. E que Deus possa ajudar você também nas curas de suas aflições que você possa ter. Vamos também agora tirar as nossas ofertas e adorar a Deus com as nossas ofertas. Eu vou pegar aqui a minha oferta, irmãos, que eu quero dar uma oferta para Deus no culto, para que Deus também possa ser adorado com as ofertas que nós damos para Ele. Quem tiver ofertas pode deixar aqui, irmãos. Então vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo nas ofertas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, nós te agradecemos. Vamos orar depois, irmão Luiz. O irmão pode ficar de pé e vamos orar. Nós te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por essa palavra aqui. E nós aqui estamos também, oramos pelos irmãos que nos assistem no mundo inteiro, ou aonde for esta pregação, aqui no Brasil, que a tua mão, Senhor, possa entrar nas casas, nos lares, ou aonde a pessoa estiver, dentro de um carro, ou até mesmo assistindo, sentado à beira de um lago, ou aonde for que tiver celular, estiver assistindo, que tu possas ali ajudar esta pessoa. Às vezes ela está enferma, às vezes ela está precisando de cura, de uma doença, de uma depressão, seja o que for. Senhor Jesus Cristo, tu podes estar em todos os lugares, e nós oramos aqui por essas pessoas também, que eles possam ter a consciência de que eles precisam também do Senhor Jesus Cristo em suas vidas, e nós assinarmos o contrato espiritual da nossa salvação, a nós crermos de consciência que nós somos a esposa do Senhor Jesus Cristo e temos que honrar esta palavra no dia em que nós vivemos, na hora em que nós vivemos. Pai Celestial, cura, toca as pessoas que precisam nesta hora, neste momento, de uma oração, que possa livrá-los de qualquer que for a aflição, na sua mente, uma depressão, uma cura, um câncer, seja o que for, que Deus se achegue até você neste momento, se você tem fé, e seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E que o anjo de Deus possa chegar até você e até nós aqui, né, irmão Luiz, que estamos aqui sendo assistidos pelos anjos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, meus irmãos, irmãs, amigos e simpatizantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Luiz. Amém. Vamos dar uma saudação. Deus abençoe vocês, irmãos, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Amém. Amém.